Salve, salve, CACDista! Mais um resumo semanal feito especialmente para você aqui pelo podcast DEG. É destaque nas notícias de hoje o rompimento das relações diplomáticas entre México e Peru. Também será notícia a ameaça de invasão de Donald Trump à Nigéria por questões religiosas. A União Europeia aprovou a redução de 90% de emissões até 2040. Vamos escutar e entender um pouquinho mais dessa aprovação. Também é notícia a declaração de Mauro Vieira, chanceler brasileiro, sobre a ida de Lula à CELAC em forma de solidariedade à Venezuela. A abertura da cúpula de líderes da COP30 também é destaque aqui no resumo semanal. E por fim, as notas à imprensa do Itamaraty sobre as declarações do Fundo Florestas Tropicais para Sempre e do lançamento da Coalizão pela Ação Multilateral contra os Crimes Ambientais. E você já sabe, né, CACDista? Se quer saber essas e outras notícias, fica por aqui e escuta mais um resumo semanal de notícias do podcast DEG. Peru rompe relações diplomáticas com o México. No dia 3 de novembro, o Peru rompeu relações diplomáticas com o México após a concessão de asilo à ex-primeira-dama Betsy Chávez, condenada por supostos crimes de rebelião e conspiração contra o Estado. Em 2022, o ex-presidente Pedro Castillo anunciou a dissolução do parlamento e a implementação de um estado de exceção no mesmo dia, que seria submetido a uma moção de vacância por acusação de suposta corrupção. Porém, Castillo sofreu impeachment e acabou sendo preso por tentativa de golpe de Estado. As relações entre os dois estados estão abaladas desde 2022, quando o presidente mexicano Andrés Obrador concedeu asilo à esposa e aos filhos do ex-presidente peruano. Desde então, o governo mexicano não reconhece nenhuma autoridade peruana e os países retiraram seus respectivos embaixadores. Além disso, em 2025, a presidenta Claudia Sheinbaum classificou o processo criminal contra Castillo como, abre aspas, injustiça. A ex-primeira-dama, Betsy, estava sendo julgada desde março de 2025 e estava respondendo ao processo em liberdade. Diante da concessão de asilo, o chanceler peruano Hugo de Zela declarou em coletiva de imprensa que, diante desse ato considerado como inamistoso e devido às reiteradas ocasiões em que a atual e o anterior presidente interferiram nos assuntos internos do Peru, o governo decidiu romper as relações diplomáticas. Zela ainda enfatizou que a posição adotada pelo México desde dezembro de 2022 permanece inalterada apesar das repetidas exigências de respeito à soberania e ao princípio de não intervenção em assuntos internos. Já o presidente peruano, José Herri, anunciou que o encarregado da embaixada mexicana no Peru, Carla Ornella, tem um prazo peremptório para deixar o país. A Secretaria de Relações Exteriores do México, por sua vez, respondeu em comunicado à imprensa que rejeita a decisão do governo peruano, que agiu de forma pacífica com uma abordagem humanitária em observância ao direito internacional. O subsecretário para a América do Norte, Roberto Velasco, explicou que a Secretaria de Relações Exteriores do México informou o governo peruano que o governo mexicano havia concedido asilo à ex-primeira-ministra e que também havia entregado uma nota solicitando salvo-conduto para que ela deixasse o país, refletindo uma longa tradição de asilos diplomáticos e políticos do México. Além disso, Velasco afirmou que a amizade entre os povos do México e do Peru permanece forte. Já Pablo Monroy, diretor-geral para a América do Sul, reiterou que o México não interfere e nunca interferiu nos assuntos internos do Peru, e que não houve nenhuma ação recíproca contra as medidas extremas e desproporcionais do governo peruano. Trump ameaça invadir Nigéria. No dia 5 de novembro, o presidente Donald Trump declarou que suspenderia toda ajuda à Nigéria e sugeriu que enviaria ação militar caso o país africano, abre aspas, não parasse de matar cristãos, fecha aspas. Em suas redes sociais, Trump ameaçou que os Estados Unidos poderão intervir na Nigéria para exterminar terroristas islâmicos que estão cometendo atrocidades e disse que agora a Nigéria seria um país desonrado. No dia 31, Trump já havia alegado que o cristianismo enfrentava uma ameaça existencial na Nigéria e que este seria um país de preocupação especial. O presidente incluiu novamente a Nigéria na lista de países que violaram a liberdade religiosa e no sábado, dia 1º, afirmou ter solicitado ao Departamento de Defesa que se preparasse para uma possível ação militar rápida caso o país não reprimisse o assassinato de cristãos.
Como resposta, o governo nigeriano rejeitou o status de país de preocupação especial feita pelos Estados Unidos e que a medida estaria baseada em dados falhos e desinformação. O governo afirmou que a ajuda dos Estados Unidos é bem-vinda para combater o terrorismo, mas que seja respeitada a sua integridade. Já o chefe do Estado-Maior da Defesa da Nigéria, o general Olufemi Oluyede, afirmou que o país enfrenta terrorismo e não perseguição ao cristão. Além disso, o ministro da Informação nigeriano, Mohamed Idris, declarou que o terrorismo afeta cristãos e muçulmanos e que o governo está empenhado em acabar com as violências por meio de ações militares, cooperação regional e diálogo com parceiros internacionais. União Europeia aprova a redução de 90% de emissões até 2040. No dia 5 de novembro, a União Europeia aprovou a sua nova meta climática de reduzir em 90% até 2040 as emissões de gases que causam aquecimento global em relação aos níveis de 1990. O acordo que envolveu os 27 países do bloco foi realizado às vésperas da COP30, que ocorre em Belém, e estabelece metas ambiciosas, mas deixa brechas e concessões feitas de última hora. Após muitos debates, os ministros do clima concordaram em permitir que 5% da meta fosse cumprida por meio de compra de créditos de carbono estrangeiro. E no futuro, mais 5% podem ser abatidos externamente, o que na prática reduz para 80% o objetivo de redução do bloco europeu. A título de recordação, a proposta original previa cortes totalmente domésticos com o uso máximo de 3% de créditos internacionais. O compromisso europeu de 90% até 2040 busca manter o bloco no caminho para a neutralidade de carbono até 2050. O acordo foi aprovado com a oposição da Polônia, da Hungria e da Eslováquia, que consideraram o plano prejudicial para a competitividade econômica do bloco. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, órgão executivo do bloco, comemorou o estabelecimento da meta através das redes sociais. Abre aspas. Acabei de chegar na COP30 no Brasil com boas notícias. A União Europeia acaba de adotar a sua NDC para 2035, um marco em caminho para alcançar a neutralidade climática até 2050. Presidente Lula vai atuar em solidariedade à Venezuela, diz Mauro Vieira. Na quarta-feira, dia 5 de novembro, o chanceler brasileiro Mauro Vieira afirmou em entrevista que o presidente Lula participará da CELAC para expressar solidariedade à Venezuela. Disse Vieira sobre a cúpula, abre aspas. A pauta é um apoio, uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente disse isso e é uma posição da nossa política externa. A América Latina e, sobretudo, a América do Sul, onde nós estamos, é uma região de paz e cooperação, fecha aspas. A medida é uma tomada de decisão diante da escalada de tensões entre os mandatários Donald Trump e Nicolás Maduro, que ganham novos capítulos semanalmente. A mais recente foi a resposta de Trump em entrevista à emissora estadunidense. A repórter perguntou ao mandatário se os dias de Maduro como presidente estariam contados, e Trump respondeu que sim, que acreditava que os dias de Maduro estariam contados. Vale mencionar que esse trecho da entrevista foi publicado na conta oficial do governo americano no X. No mês passado, os Estados Unidos lançaram uma operação contra embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico no Caribe e no Pacífico Oriental. Mais de 60 pessoas morreram desde o início da campanha. A mobilização ocorreu pouco depois de Washington acusar o presidente da Venezuela de chefiar cartéis de drogas. Maduro nega as acusações e afirma que os Estados Unidos querem promover uma mudança de governo para se apropriar das riquezas venezuelanas. A situação já tem afetado os vizinhos regionais, como Trindade e Tobago, que colocou desde o último dia 31 seu exército em alerta geral devido à mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe. Na terça-feira, dia 4 de novembro, o presidente Lula afirmou que, durante a reunião com Donald Trump na Malásia, disse ao estadunidense que a América Latina é uma zona de paz, que não precisa de guerras. Abre aspas para a declaração de Lula. Tive a oportunidade de conversar com Trump sobre esses assuntos, dizendo para ele que a América Latina é uma zona de paz. Aqui não proliferam armas nucleares. No caso do Brasil, é constitucional, e eu tenho orgulho de ser constituinte e ter votado para que não houvesse proliferação de armas atômicas e nucleares aqui no Brasil. Fecha aspas. Ainda Lula afirmou o seguinte, abre aspas novamente. Não é necessário. A política tem todo o direito de fazer o combate ao narcotráfico.
tem todo o direito e responsabilidade de fazer, e os americanos poderiam estar tentando ajudar esses países, não tentando ficar atirando contra esses países. Fecha aspas. A abertura da cúpula de líderes da COP30. No dia 6 de novembro, o presidente Lula discursou na abertura da cúpula de líderes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. A cúpula dos líderes da COP30 conta com a presença de mais de 50 chefes de Estado e de governo. A cúpula compreende pronunciamentos na plenária e 3 mesas de alto nível. A primeira dedicada a florestas e oceanos, sendo que Lula deve representar oficialmente o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF. A segunda, relacionada à transição energética, deve concentrar as discussões sobre metas de curto e médio prazo. E a terceira, fará um balanço dos 10 anos do Acordo de Paris, avaliando o cumprimento das metas nacionais e o que deve ser incorporado nas novas contribuições nacionalmente determinadas para 2035. Durante seu discurso, o presidente Lula levantou várias pautas. A exemplo, a rivalidade entre os países e os conflitos armados que drenam as verbas que deveriam ser empregadas no combate ao aquecimento global. Além disso, ele afirmou que as mudanças climáticas estão sendo deixadas de lado por interesses egoístas que superam o bem comum. Lula também alertou que a janela de oportunidade para ação está se fechando rapidamente e que é o momento de levar a sério os avisos da ciência. Em relação aos efeitos do aquecimento global, foram citadas a morte de mais de 250 mil pessoas a cada ano e a redução de 30% do PIB global. Ademais, foi ressaltado o Acordo de Paris de 2015. Lula declarou que o Acordo de Paris, abre aspas, reside no respeito ao protagonismo de cada país na definição de suas próprias metas, à luz de suas capacidades nacionais. Passada uma década, ele se tornou o espelho das maiores qualidades e limitações de ação multilateral. Fecha aspas. Ao final do discurso, o presidente alegou que muitos duvidaram da viabilidade da COP em um estado da Amazônia, mas que o evento foi possível devido ao trabalho realizado por homens e mulheres, e pediu aplausos para os trabalhadores de Belém. Ainda são recentes as ações da COP30 em Belém, mas fique ligado no podcast DEG, pois traremos todas as atualizações nos resumos semanais, no Fio da Meada, se for necessário, e também no Atualize e Revisa. Nota à imprensa número 521, declaração sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF. A declaração sobre o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre consolida o apoio político de 53 países à iniciativa. Entre os signatários figuram 34 países, abrangendo as bacias do Amazonas, do Congo e do Bornéu-Mekong, que conjunto abrigam mais de 90% da cobertura florestal tropical e subtropical em países em desenvolvimento. Somam-se a eles outros 18 países da União Europeia, entre os quais potenciais investidores da iniciativa. Adotada poucos dias após a decisão do Banco Mundial de sediar interinamente o secretariado do TFFF e atuar como seu fiduciário, a declaração confere novo impulso político às próximas etapas de institucionalização e capitalização do mecanismo. Estruturado com base em recursos públicos e privados, o TFFF realizará investimentos cujos rendimentos gerarão uma fonte previsível, permanente e de larga escala para recompensar os países que comprovarem a conservação de suas florestas. A Cúpula do Clima de Belém, que marca o início da capitalização do TFFF, registra até o momento um potencial total de aproximadamente 5,5 bilhões de dólares em investimentos anunciados. Em setembro, o Brasil anunciou que investirá 1 bilhão de dólares do TFFF. Nota à imprensa número 517. Lançamento da Coalizão pela Ação Multilateral contra os Crimes Ambientais. Foi lançada em 4 de novembro, no Rio de Janeiro, em evento com presença das ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e dos povos indígenas Sônia Guajajara, a Coalizão pela Ação Multilateral contra os Crimes Ambientais. A coalizão proposta pelo Brasil tem como objetivo promover a ação multilateral contra crimes que afetam o meio ambiente e estabelecer um marco jurídico vinculante no âmbito da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional para enfrentar esse desafio. A coalizão, que segue aberta a novas adesões, tem como membros Brasil, África do Sul, Bolívia, Colômbia, Gabão, Guiné-Bissau,
Panamá, Peru, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe e Suriname. O grupo também conta com apoio de organizações da sociedade civil. E assim a gente fecha mais uma semana intensa no cenário internacional e nos bastidores da diplomacia brasileira. O resumo semanal de notícias do podcast DEG está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio e vídeo. Segue a gente aqui, avalia esse episódio, comenta o que você gostou mais, o que você gostaria de escutar nos próximos resumos semanais e compartilha com quem também está na missão do CACD. Aproveite o conteúdo. Obrigado pela companhia até aqui, bons estudos, foco total e até a próxima semana.